Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a este primeiro encontro aí de retomada das aulas, né? E aí particularmente hoje com a disciplina de Sociologia. Aí nós temos aí quase um ano de afastamento das salas de aula e daquelas aglomerações e debates que nós tanto gostamos. E aí nós, professores, né, compreendemos também essa dificuldade do retorno, né, desse pegar o ritmo novamente, né, como nós dizemos. E aí, por conta disso, essa primeira unidade, na Sociologia, nós vamos aí fazer uma grande revisão de temas, né, que são muito importantes para a vida acadêmica de vocês, para a formação escolar principalmente, e não menos importantes também para Enem e vestibulares, né? São assuntos que entrecortam outros conteúdos das ciências humanas, como geografia, história, e também, muitas das vezes, entrecorta temas relacionados à redação, ok? Então, nesta primeira unidade, nós vamos fazer uma grande revisão sobre uma temática que é muito comum, né, nós falarmos, está na boca do povo, né, principalmente dentro das escolas e nos conteúdos das ciências humanas e também das ciências naturais, que é o capitalismo, ok? Na aula de hoje, nós vamos tomar alguns temas, né, que são importantes relacionados a esse grande tema que é o capitalismo, e aí passando principalmente pela sua origem e pelo seu desenvolvimento, né? E aí, antes de passar para o slide seguinte, né, que vai abrir aqui já já, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, para se refletirem em casa, né, e irem, enfim, tentando responder essa pergunta ao longo da apresentação. A pergunta seria: o capitalismo sempre existiu? Sempre, de fato, as relações sociais foram organizadas dessa forma que estão colocadas hoje para a gente? E esse é um elemento muito importante dentro da sociologia, para a gente tentar pensar de como essas relações sociais elas tendem ou mudam ao longo da história, né? Elas vão mudando, né? Elas vão tomando novas associações e vão se modificando. Mas esse elemento é importante para a gente pensar se o sistema capitalista, né? Se o modo de produção capitalista sempre existiu ou não, certo? E essa vai ser a pergunta que nós vamos permear toda a discussão hoje desta aula. Pois bem, pessoal, para responder essa nossa pergunta de que se o capitalismo sempre existiu, é muito importante nós recorrermos à prática sociológica, à investigação sociológica, para chegarmos a essa resposta. Mas aí alguém pode perguntar: professor, o que é investigação sociológica? A investigação sociológica, fulano, passa principalmente por nós desnaturalizarmos as relações sociais. Como assim, professor? Explica aí. Na verdade, desnaturalizar as relações sociais passa, acima de tudo, por nós compreendermos que as relações sociais de produção ou interpessoais, elas são, né, basicamente, historicamente situadas. Então, a relação dos indivíduos com a religião, com a política, entre seus pares, as relações entre homens e mulheres, pessoas brancas, pessoas negras, enfim, né? Esse tipo de relação, historicamente, ele tende a ir se alterando a partir de determinadas correlações sociais. E aí a sociologia, desde os clássicos, como o Emile Durkheim, o Karl Marx e o Max Weber, eles tentam dar luz, tentam analisar a sociedade a partir dessa desnaturalização, compreendendo aí quais são os mecanismos que movem esse sistema social. E aí acerta quem responde que o capitalismo não existiu desde sempre, né? O capitalismo ele é um modo de produção que ele vai surgindo, né? Ele vai emergindo ali principalmente a partir do século XV, né? E tem seu grande florescer no século XVII. Né? Ano passado nós chegamos a discutir isso em alguns momentos, algumas vezes, mas aí vamos tentar fazer uma grande revisão a partir dessa lâmina, certo? A partir desse slide. Para os próximos slides a gente não se apegar talvez a muitos detalhes, mas pensar de uma forma geral como é que ocorre o desenvolvimento do capitalismo, né? Qual é a sua origem, primeiro, como ele se desenvolve e quais são as consequências do estabelecimento do capitalismo enquanto modo de produção hegemônico em todo o globo. Pois bem, se o capitalismo nem sempre existiu, o que é que houve antes, né? Eu gostaria de fazer uma pausa aqui para a gente refletir sobre algumas questões, né? Normalmente os livros didáticos nos colocam essa sequência que vai aparecer aqui do lado para vocês, né, a partir de como se só houvesse no mundo inteiro esta sequência de desenvolvimento, né, que passa primeiro pelo primitivismo, né, ou comunismo primitivo, onde basicamente existiam povos coletores e caçadores, né, ainda ali naquele período do Paleolítico.
seguido mais para frente para os regimes escravistas, e a gente consegue pensar uma gama de relações de sistemas escravistas, né? Principalmente na Ásia, mas também na Europa, talvez ali em Roma, enfim, pensar alguns tipos de modelos, né, de modo de produção escravista, que era dividido basicamente entre senhores e escravos, né? Existiam ali talvez uma plebe, existiam ali outras classes sociais, mas que era centrado principalmente na relação entre o senhor e o escravo, né? Anos mais tarde, vai existir a relação entre o senhor feudal e seu servo, né, no que ficou conhecido como modo de produção feudal. Até aqui, eu acho que é importante fazer uma pausa, porque é como se ao redor do mundo não existissem outros modos de produção ou outras relações sociais, o que é uma inverdade, né? Obviamente que nós vamos seguir aqui de forma didática, né, pensando aí o desenvolvimento do capitalismo, porque de fato a Europa talvez tenha sido o centro, né, desse desenvolvimento do capitalismo, no sentido de onde ele se desenvolveu, a partir das fábricas, etc. Mas é importante pontuar que esse desenvolvimento, né, ou essas etapas, né, como podemos dizer assim, né, essas etapas, elas não devem necessariamente ser seguidas enquanto uma linha reta, ok? Porque nós tínhamos povos na África, nós tínhamos povos na América do Sul, na América do Norte, né, nós tínhamos povos na Ásia também, onde eram estabelecidas outras relações sociais. Muitas das vezes, relações sociais, né, tão complexas ou ainda mais complexas do que existiam na própria Europa. Mas a nível didático, nós vamos tentar seguir aqui, né, essa linha de desenvolvimento, né, que passa primeiro pelo comunismo primitivo, depois passa aí pelo sistema escravista, passa pelas relações feudais, né, do modo de produção feudal, desembocando aí alguns anos mais tarde, alguns séculos mais tarde, no modo de produção capitalista. É importante também a gente pensar nesse formato de linha, né, ou de desenvolvimento partindo aí da Europa, para imaginar de que os sistemas eles não nascem do nada, né? Não é do nada, as pessoas estão lá reunidas e aí do nada surge o modo de produção capitalista. Não é assim, certo? Ele surge aí principalmente, como nós vamos ver na próxima lâmina, a partir da derrocada do modo de produção feudal. Professor, como aconteceu isso? Veremos agora. Pois bem, seres humaninhos, pensar aí a derrocada do modo de produção feudal é pensar basicamente no desenvolvimento de uma classe social que já existia dentro desse processo, desse modo de produção feudal, né? E que classe social era essa? Era a burguesia, que à época, ali no século XIV, XV, ali por ali, eram os comerciantes, né? E aí, com a descoberta das grandes navegações, né, com esse período histórico que foi conhecido como grandes navegações, essa classe social ela passa a se desenvolver e a ganhar todo o globo terrestre, né? E aí, relembrando um pouquinho para vocês, que as grandes navegações passavam principalmente pela busca de especiarias na Índia e pela sua comercialização na Europa por um alto preço, né? É nesse período também que aí os europeus eles alcançam a África, alcançam as Américas, e essa etapa histórica ela é muito importante para a gente pensar o desenvolvimento do capitalismo pelo crescimento dessa classe social que era a burguesia, né? Existiam na época, né, os burgos, que eram cidades de comércio, eram grandes centros comerciais da Europa, e é onde essa classe social ela passa a se desenvolver a partir das vendas, né, e dessas relações mercantis na Europa. Vale lembrar também que nessa época a burguesia, em tese, ela tinha como aliada a nobreza, né? Era a nobreza e os grandes estados desse período que financiavam as grandes navegações. Era Portugal que financiava as grandes navegações, era a Inglaterra também que financiava as grandes navegações, a própria Espanha também financiava as grandes navegações. E esse é um elemento importante porque vai desembocar nas práticas mercantis desses estados, né? E aí, só relembrando um pouquinho também, a gente lembrar do mercantilismo, que era quanto mais um estado ele acumula metais, mais rico ele é, né? Os estados eles passam a taxar produtos estrangeiros na entrada do seu país, né? Para favorecer o desenvolvimento econômico e industrial do seu estado, né? E aí pensando estado-nação, pensando em Portugal, pensando em Inglaterra, pensando na França, né? E isso é muito importante porque vai desembocar no fortalecimento e no desenvolvimento da burguesia enquanto uma protagonista econômica nesse período. Mas à época, a burguesia, apesar de deter esse poder econômico, faltava-lhe uma coisa. E que coisa será essa? Pois bem, pessoal, e é partindo dessa pergunta que nós vamos chegar num ponto muito importante da aula de hoje, que é a Revolução Francesa.
Como disse no início, nós não vamos nos ater aos pormenores do desenvolvimento histórico da Revolução Francesa, né, e aos pequenos detalhes, né? Vamos aí dar luz para nós, neste momento, o que interessa, que é relacionado com o desenvolvimento do capitalismo. Pois bem, como falei, né, o que faltava à burguesia nessa etapa histórica? Bem, a burguesia desenvolvia seu poder econômico, já estava nos mares, alçando voos, né, voos intramarítimos, pensando aí em desenvolvimento e busca de novos comércios, rotas comerciais. Mas o que lhe faltava de fato à época? Lhe faltava o poder político. E por que lhe faltava o poder político? Porque na época nós vivíamos sob, nós não, né? Mas eles viviam sob o Estado absolutista, né? E o Estado absolutista, basicamente, o poder era todo concentrado na mão do soberano, na mão do rei. O rei era a lei, né? Como vimos ano passado, importante fazer essa lembrança, né? O Estado absolutista era baseado no poder absoluto, poder esse que era justificado de uma forma divina. Os reis, eles governavam não porque eles eram mais aptos, porque eles eram mais altos, mais baixos ou mais bonitos, né? Os reis, eles governavam a partir da indicação divina. Deus falava, desce e arrasa. E a partir disso, todos os seus descendentes ganhavam o direito de governar, né? Era a indicação divina, que era, por um lado, justificada pela Igreja Católica, né? Que era justificada pela nobreza como um todo, e que justificava esse governo absoluto e hereditário, né? Só que com a Revolução Francesa, as cartas na mesa são totalmente embaralhadas, né? A monarquia ela passa a perder força, e aí passa por diversos períodos, né? Que aí vocês vão recordar dentro da Revolução Francesa. Deixar depois um link para vocês pesquisarem um pouco mais, se tiverem dúvidas sobre isso. Mas, fundamentalmente, o questionamento era: nós, burguesia, possuímos o poder econômico e nós queremos e exigimos com que haja também poder político em nossas mãos. Obviamente que a Revolução Francesa ela se desenvolve de forma distinta do que vai acontecer no restante da Europa, né? Na Revolução Francesa existe o período do terror, né? O período do terror é onde toda a família real francesa ela é decapitada numa guilhotina. Só a título de exemplo, né? Na Inglaterra ela se desenvolve de outro modo. Mas o que é fundamental a gente pensar aqui é que ao fim da Revolução Francesa, que conta aí com os rebeldes da burguesia, com os trabalhadores, o poder ao final desse processo, ele recai no colo da burguesia. A burguesia ela passa de ser mais uma classe social compondo ali aquele período da Idade Média para ascender enquanto direção, enquanto dirigente desse Estado. Então, a burguesia que tinha detinha um poder econômico, mas não detinha um poder político, nesse período histórico toma as rédeas também e toma as suas mãos também o poder político. E aí, o último ponto para a gente pensar a Revolução Francesa é talvez as bandeiras, né, que nortearam aquela revolução e que vão dar base e sustentáculo ao Estado liberal que vai se erigir, né, que vai ser construído em cima da derrocada do Estado absolutista. É a bandeira que remonta à liberdade, à igualdade e à fraternidade, né, que são ideais que estão presentes, né, que influenciaram todo o Ocidente. Pensar que as mais diversas constituições, inclusive a nossa, né, a Constituição Federal de 88, é baseada em alguma medida também sobre essas declarações, né, sobre essa bandeira da Revolução Francesa. Mas é importante a gente refletir, como já discutimos antes, né, e que vamos aprofundar até o final, né, nas questões que eu vou lançar para vocês no final do vídeo, que é o seguinte: para quem está se falando igualdade? Para quem está se falando liberdade? Para quem está se falando fraternidade? Será que são entre todos os cidadãos franceses? Importante, quem são os cidadãos franceses? Essas questões são fundamentais para a gente pensar, principalmente aí, sob a luz da sociologia, de que esses conceitos eles vão se modificando ao longo da história, né? E aí, se hoje a gente vai lá estudar, ver um livro, né, falar fraternidade como se fosse a fraternidade para todos os cidadãos franceses, será mesmo que se tratava disso? E é isso que a gente vai tratar também lá no final do texto, com algumas questões do vídeo, né, que eu vou lançar para vocês. Pois veja, pessoal, fazendo um grande resumo aí até aqui, onde nós chegamos, né, nós temos que, primeiramente, o capitalismo ele surge num dado momento na história da humanidade, né, ele não sempre existiu, ele passa a existir a partir de um determinado momento, né. O capitalismo, com o seu surgimento, ele desenvolve, né, e fortalece uma classe social que ascende enquanto poder econômico e toma em suas mãos o poder político, que é a burguesia. E com esse desenvolvimento do capitalismo e com a direção do Estado pela burguesia, a partir das suas leis, a partir dos seus princípios e a partir da sua ideologia, passa a se desenvolver profundamente o capitalismo.
né? E aí o capitalismo vai passar por alguns momentos que são fundamentais, né? São divisor de águas para a gente pensar esse desenvolvimento. O primeiro deles, sem dúvida, é a Revolução Industrial. Mas, professor, o que é Revolução Industrial? Gente, Revolução Industrial, nós vamos aí ver várias vezes na história, na geografia, em qualquer texto que vocês forem ver lá sobre vestibular, de Enem, etc., vai estar lá presente a discussão da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, na verdade, a gente chama, né, é conhecido como um período onde se de fato revoluciona-se as forças produtivas. Ou seja, a ciência técnica ela passa a revolucionar, a dar saltos produtivos dentro daquele período da história. Imagine que antes, né, um mero artesão na sua manufatura produzia por dia 10 agulhas, né? Então, durante o dia inteiro, o trabalhador ele conseguia produzir 10, no máximo ali 100 agulhas, né? E aí, com a Revolução Industrial e o desenvolvimento da técnica e da ciência, né, e a invenção das grandes maquinarias, o trabalho ele dá um salto produtivo. Ou seja, onde antes se fazia 100 agulhas no dia, hoje passam a se fazer 10 mil, 100 mil agulhas. Né? Se a gente for pensar também no processo da indústria têxtil, né? Enquanto um trabalhador, né, passava o dia inteiro fazendo uma camisa ou 2 camisas, a partir da dinâmica da fábrica passa a ser feita 100 camisas, 1000 camisas, né? E passa a se dar esses saltos gigantescos de produtividade, né? Tudo isso baseado na ciência e na técnica, né? A ciência e a técnica vão estar a serviço, nesse período, do desenvolvimento do capital, certo? Um outro elemento importante para a gente pensar são o aprofundamento dessas relações capitalistas de produção, né? Nesse momento da história, as relações capitalistas de produção elas são aprofundadas, né? As pequenas fábricas, né, dão lugar a gigantescos conglomerados industriais a partir da Revolução Industrial, concentrando vários trabalhadores na cidade, né? Você passa de números muito pequenos de concentração populacional, de 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, para em 15 anos você ter 1 milhão de pessoas numa cidade que não tinha estrutura, ou malmente tinha estrutura, para abarcar aquela quantidade menor de trabalhadores que existiam naquele período anterior, né? E essas mudanças elas vão sendo nitidamente, né, vistas a olho nu por diversos pensadores, por diversos cientistas, né? Cabe lembrar, inclusive, que a sociologia, como vocês bem sabem, ela surge nesse período da Revolução Industrial, com esses pensadores e sociólogos que passam a enxergar essas modificações que vêm acontecendo, né, às claras, diante dos seus olhos. E, obviamente, né, como tudo não são flores, né, esse desenvolvimento do capitalista, ele traz consigo uma série de contradições, né? E aí a principal contradição que está colocada, né, é a relação da contradição entre o capital e o trabalho. O que isso significa? Significa, né, que os trabalhadores, que essa classe social que surge principalmente a partir do desenvolvimento da burguesia, né, e do Estado liberal, que são aquelas figuras, né, são aqueles indivíduos que não têm outra possibilidade de viver a não ser vendendo a sua força de trabalho. Ou seja, grande parte de nós que estamos aqui nessa aula de hoje, nós, em alguma medida, vamos precisar, em algum momento de nossas vidas, vender a nossa força de trabalho, entrar no mercado de trabalho, para ao final do mês, ao final da quinzena, ao final da semana ou do dia, receber um salário para continuarmos reproduzindo, ou seja, continuarmos vivendo. E isso é muito fundamental e é muito importante para a gente pensar de que essa contradição está colocada, por outro lado, onde a burguesia ou os capitalistas, eles querem aumentar cada vez mais seu lucro, né? E esse seu lucro, né, e esse lucro dos capitalistas, está baseado principalmente na exploração desses trabalhadores. E foi assim, principalmente nesse período da Revolução Industrial, né? Se hoje a gente consegue pensar direitos trabalhistas, se a gente consegue pensar uma regulação de horas, trabalha 8 horas por dia, trabalha 6 horas por dia, na época da Revolução Industrial, trabalhava-se 20 horas por dia, 22 horas por dia, 18 horas por dia, né? Era algo impensável dentro de uma fábrica, em situação insalubre, sem direito a nada próximo do que nós conhecemos hoje como direitos trabalhistas, por exemplo, né? E esse é um elemento muito importante para a gente pensar, de que passa a haver fortemente a partir da Revolução Industrial esses embates, né? A partir dessas desigualdades que estão colocadas entre os trabalhadores e os grandes capitalistas. E aí, pessoal, para finalizar a aula de hoje, eu gostaria de fazer 3 questões para vocês, né? Questões essas que vão ser fundamentais nas discussões que, a posteriori, vamos ter ao longo da unidade, relacionando o capitalismo com algumas etapas históricas do seu desenvolvimento, né? A primeira questão é: qual o lugar dos países subdesenvolvidos no processo de desenvolvimento do capitalismo?
Ora, se a gente lembra aí dos livros de história, das aulas de história e de sociologia também, filosofia, geografia, enfim, das áreas de humanas, mas também, né, do conteúdo que nós damos aí no ensino médio e no ensino fundamental como um todo, nós remetemos, para pensar só o Brasil, né, nesse momento, as relações de escravidão, né, e aí impostas pelos colonizadores a partir lá do século XV e XVI, né. Não é um mero acaso ter havido escravidão no Brasil, como houve também na América Latina, né, onde os negros eram escravizados em África e trazidos para o Brasil para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar. Essa não é uma etapa ao acaso, né? E também não é uma questão meramente moral, né? Onde pessoas, boas ou ruins, né? Elas escravizam outras pessoas e trazem para trabalhar no Brasil. Obviamente que a escravidão são páginas terríveis do livro de história, né? Quando nós remontamos a história da humanidade e vemos lá a escravidão, né? Mas a escravidão, acima de tudo, é uma base de sustentáculo do capitalismo, né? O capitalismo ele se utiliza da escravidão para o seu desenvolvimento, né? Só é possível na Europa, né, desenvolver a indústria, desenvolver o capitalismo industrial a partir da escravidão que acontecia nos países subdesenvolvidos ao redor do mundo, né? E esse é um elemento fundamental para a gente pensar o desenvolvimento do capitalismo. Um outro exemplo, não tão distante, né, quanto a escravidão, é pensar a própria partilha e colonização da África, né? A África ela é partilhada, colonizada aí pelos europeus fortemente a partir ali do final do século XIX, né, em 1895, quando ela é partilhada, né, pelas potências colonialistas, o que vai desembocar inclusive na Primeira Guerra Mundial, né? Então, essas relações de escravidão e de exploração, de colonização, elas aumentam ainda mais o fosso de desigualdade nesses países, né? E um elemento fundamental para a gente compreender esses elementos de desigualdades socioeconômicas que existem nesses países ao redor do mundo. Uma outra questão que para nós também é muito importante, que é qual que é o lugar da mulher nesse processo de desenvolvimento do capitalismo, né? Se durante o século XX se falava muito, o lugar da mulher, que a mulher não podia trabalhar, etc, etc, eu acho que existe um elemento fundamental para a gente pensar, que na Revolução Industrial, as mulheres também estavam na fábrica, né? O grande contingente de mulher que existiam de mulheres, né, que existiam na Europa naquele período, eram mulheres que também estavam na fábrica, né? Trabalhando ao lado de homens, ao lado de crianças, mulheres essas que trabalhavam 20 horas por dia, e recebiam salários inferiores ao dos homens, né? Se hoje a gente tem uma relação, se a gente tem um estudo da criança e adolescente, né, no Brasil, pensando no dia de hoje, né, que protege a criança, etc., naquele período não existia estatuto da criança e do adolescente. Muito pelo contrário, né? As crianças trabalhavam 16 horas, 20 horas por dia dentro das fábricas e recebiam ainda menos do que as mulheres, né? Recebiam menos que os homens, obviamente, e recebiam ainda menos que as mulheres, fazendo trabalhos também tão dificultosos e tão degenerativo do corpo da criança quanto era qualquer um outro trabalho, né? E esse é um elemento muito importante para a gente pensar. E também existe um outro elemento para a gente pensar, né, que é uma questão para a gente muito importante, que é o lugar das pessoas negras e dos negros nesse processo de desenvolvimento do capitalismo, né? Ora, por um momento, relegado ao papel de escravo, né, enquanto um sujeito sem direitos, né, inclusive o direito ao seu próprio corpo, né, afinal eram uma mercadoria que eram trocadas, que eram vendidas, inclusive, né, eram vendidos, e acima de tudo, alguém sem nenhum direito. Inclusive, à época, a igreja dizia que não tinha nem alma, né, as pessoas negras não tinham nem alma, né, sua cultura era renegada, né, sua cultura era criminalizada, e isso, inclusive, é um elemento que fortalece, né, que estabelece as bases do racismo estrutural. E não é um mero acaso, né? Como eu falei, todos esses elementos se combinam diretamente com o desenvolvimento do capitalismo. E a partir deste lugar que nós vamos aí explorar nessa primeira unidade um conjunto de conteúdos que relacionam a relação entre o capitalismo da periferia e o centro e pensar todas essas contradições que estão contidas dentro desse processo que foi o desenvolvimento do capitalismo.